Hoje a ansiedade permeia os adolescentes. Eu fiz um podcast aqui com a Denise Brasileiro, que é nutróloga, né? Infantil, de adolescentes. Vocês têm que ver ela falando que os meninos estão tudo ansioso, tudo com transtorno alimentar, umas coisas assim que não tinha antigamente. Então, a humanidade está doente. E para a gente voltar à saúde, é coisa básica, né? Então, vamos lá. Então, assim, vocês que vão falar aqui. Só queria introduzir o tanto que eu me identifiquei com isso que vocês falaram, que eu achei o máximo. Então, nós temos algumas coisas aqui que a gente ficou de falar e eu vou começar a trazer os temas para vocês destrincharem aqui. Então, o nosso tema é quarentei, né? Quarentei. E agora? Então, aqui, ó. Por que quarentar, né, promove mudanças emocionais na vida de uma mulher? Por que pesa quando a mulher fala assim, cara, eu fiz 40 anos. Qual que é o problema? Tem uma questão que é biológica, né? A gente começa a saber que se você quer ser mãe, já tem que começar a ter atenção, porque não vai ter tanto tempo assim para isso acontecer. Então, tem uma questão hormonal aí que a gente sabe que existe, que é a menopausa, que agora que começa a ser falado, né? A gente nasceu ontem, então é só agora que a gente está falando de menopausa. E esse mito de que eu vou parar de reproduzir, então eu vou ficar velha, né? Porque a juventude está onde? Na reprodução. Aí eu parei de reproduzir, eu já tô velha. Isso parece que alerta um sininho na mulher, que ela começa a pensar assim, nossa, tem tanta coisa para fazer, e o que eu fiz até agora da minha vida? Só que é na fase da mulher onde ela está assoberbada de trabalho. Então, ela tem, provavelmente, se ela já teve o filho, ela está cuidando do filho, provavelmente ela já está casada, ou se não está casada, ela tem uma casa para gerir. Os pais podem estar ficando mais velhos e começam a demandar um pouco dela. Ela está no trabalho, e a gente sabe que hoje a rotina de trabalho você precisa sempre ter uma formação a mais, e aí tem a competitividade que faz com que ela queira trabalhar mais, fazer mais especialização, então o tempo fica escasso. E o que a gente observou nesses 16 anos de trabalho, e a literatura mostra isso, é que a mulher, nesse momento, ela se torna uma fazedora. Ela vai fazendo um monte de coisa, mas ela não para pensar sobre o que ela está fazendo e para onde que isso está levando. Então, existe um mal-estar emocional que ela não consegue identificar e denominar, que é a ansiedade, que é uma certa depressão, uma sensação, é uma frase que a gente ouviu uma vez e a gente ouve isso com recorrência. O tempo está passando rápido demais. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu já não tenho tempo para isso. Então, ela começa a se achar uma carta meio fora do baralho. E isso traz para ela o questionamento da vida. Mas como a gente está atarefada, a gente joga por debaixo do tapete e continua vivendo. E aí vira os sintomas, né, gente? Quando nós chegamos à conclusão de que a gente ia criar essa comunidade, foi incrível porque as queixas e os comentários, as reflexões das nossas alunas 60+, batiam exatamente nas queixas das minhas amigas 40+, por exemplo. Aí a gente começou a fazer, o que elas estão falando aos 60 é o que as de 40 estão reclamando, e que se não cuidarem, vão chegar aos 60 reclamando a mesma coisa. Então, esse entendimento, né, de que era necessário falar para essas mulheres 40+ sobre esses assuntos, que são pertinentes da fase da vida mesmo, que acontecem com todas nós, não é mérito de nenhuma de outra especificamente, né, com algumas exceções, é claro. Mas o mais incrível é que a correria da vida, que é um termo que todo mundo fala toda hora aí, né, faz com que você não tenha, às vezes, consciência. Essa é uma palavra que a gente usa muito, de que esses problemas estão instaurados na sua rotina e estão fazendo com que você não perceba, e os anos vão escorrendo pelos dedos. Quando você vê, você fez 60 e não cuidou daquilo ao tempo, né, que poderia. Acho que eu sou a pessoa que mais tem que ouvir isso que eu estou falando. Tô de camarote aqui, gente. Morram de inveja. Só pode chorar. Gente, impressionante, né? Porque eu fico olhando. Eu com 37 já ficava assim. 35, nossa, não casei. Queria tanto ser mãe. Aí vira o meu colega médico, obstetra, professor. Deixa eu te falar. Até os 35 é 1 para 280, tá? Eu o quê? Síndrome de Down. Aí eu... Com 40, é 1 para 80. Aí eu, nossa, você me ajudou demais falando isso. Agora eu me sinto muito mais feliz. Agora vou casar com qualquer um. Agora. Porque eu falei assim, eu não vou casar com qualquer pessoa, né? Eu tava procurando a pessoa certa, tava pra construir uma família, eu queria ser mãe, né? Não tava disposta a sair aí pescando qualquer pessoa.
E custei achar o Léo, assim, que bateu, deu certo, né? E aí fui ser mãe aos 37 para 38 anos. E ainda tive um menino que nasceu cedo. Até eu trabalhava demais, achava que eu podia fazer tudo, lembra, Paty? Uhum. Trabalhava de manhã no hospital, de tarde no consultório, né? Sem noção nenhuma, estresse, com certeza foi um dos motivos que acarretou um parto prematuro. E aí eu vejo isso. Agora eu sou mãe, aos 44, com projetos começando assim a despontar no câncer, Alzheimer, endometriose, vontade de fazer 5 pós-graduações ao mesmo tempo, com um filho de 5 anos, um marido, e eu gosto de ser mãe, gosto de ser esposa. Então, assim, difícil demais você conciliar, ué. Tem que trabalhar. Na hora que começar a ter para casa, acho que eu vou rasgar tudo. Não, eu sabe que eu falo. da cama, porque o Pedro não tem para casa. Desculpa, É, mas a esse gente fala- momento aí é Eu tenso. Eu vou correr falava. atrás de vocês. Eu falo para todo mundo que os tibetanos, os monges tibetanos, deviam ensinar dever de casa, porque eles iam evoluir muito mais rápido. É uma tarefa que eu odeio, me desculpem. Eu sou ótima mãe, mas sou péssima no dever de casa. Eu não sei como é que eu vou fazer. Você Então, arranja alguém para ajudar. Isso permeia os meus pesadelos. Assim, nossa, que nó que o A Pedro. gente eu não já é falei. obrigada a dar conta de tudo. Mas tem essa cobrança implícita, né? No Tem. pensamento aqui. Vocês têm isso, mulherada, aqui, ó. Ó quem tá aqui, ó. Nasce Mulherada a tá mãe, começando a se manifestar aqui, nasce ó. a mãe, nasce a culpa, né? A culpa é... Tá aqui, a Tatiana tá no Havaí.